Na Justiça Federal, muitos processos dependem da prova pericial. É o juiz quem determina se a perícia é necessária ou não. Se o caso precisa de provas concretas para ser solucionado, imediatamente os peritos são acionados pelos juízes, que contam com a parceria desses profissionais para dar uma sentença justa e adequada. Doutora Fernanda, eu queria que a senhora falasse para a gente um pouco sobre a importância, o papel dos peritos no trabalho dos juízes. Qual que é a importância desses profissionais? Bom, a perícia na Justiça Federal ela é de extrema importância. Ela é o que a gente chama de longa-manos do juiz. Por exemplo, aqui onde eu trabalho, no Juizado Especial Federal, a gente usa, nos processos contra o INSS, a gente precisa de perícia médica. Aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, no meu prédio, a gente tem um andar inteiro só de peritos médicos, de todas as especialidades. Então, a parte ela vai passar por uma perícia médica e com base nesse laudo médico que depois o juiz vai proferir uma decisão. A gente colhe outras provas também, mas a prova fundamental e a prova técnica, que o juiz não tem conhecimento, conhecimento médico, é essa prova que vai ser fundamental para a gente decidir com justiça mesmo o processo. A Justiça Federal integra o Poder Judiciário da União, como está previsto no artigo 92 da Constituição Federal. Cabe à Justiça Federal processar e julgar as questões que envolvem como autores ou réus a União Federal, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais, além de questões de interesse da federação. E para que cada sentença seja dada, o trabalho dos peritos é fundamental. São provas produzidas no feito. Existe prova oral, que é a prova testemunhal, a prova de depoimento pessoal, prova documental e a prova pericial. Há questões que só são decididas por prova pericial, porque o juiz não tem conhecimento técnico sobre aquela matéria, então ele terá que nomear uma pessoa que tenha um conhecimento técnico para aquilo. É o caso, por exemplo, do perito médico. A gente tem muitas ações de medicamento, por exemplo, solicitação de medicamentos para doenças raras, por exemplo. O juiz não tem conhecimento se aquele medicamento realmente é o único que vai salvar aquela pessoa. Então a gente precisa de um perito médico que vai nos dizer. É o juiz quem decide se a perícia é necessária para cada um dos casos. Na Justiça Federal, a maioria deles depende da prova pericial. Aqui na Justiça Federal, nós temos inúmeros processos que dependem da perícia. Não que o juiz esteja adstrito ao laudo pericial, mas em muitos casos o trabalho da perícia é importante para dar aquele embasamento técnico para o juiz decidir. Então, processos de desapropriação, utilizamos o trabalho de engenheiros, processos envolvendo revisões de financiamentos, utilizamos o trabalho de peritos contadores que vão verificar se os cálculos foram feitos corretamente, e processos envolvendo ações previdenciárias, benefícios por incapacidade, benefícios assistenciais, onde vai se verificar se a pessoa é incapaz para o trabalho, se a pessoa tem condições físicas de trabalhar, condições de saúde de trabalhar, nos benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, os benefícios assistenciais. Em muitos casos, além dessa perícia médica, é feita também uma perícia socioeconômica por um assistente social, para verificar quais são as condições financeiras da pessoa, e os processos que envolvem o deferimento de medicamentos. A perícia também é muito importante para verificar se aquele medicamento que a pessoa está pleiteando, se ele realmente é essencial, se há um substituto no mercado que possa ter o mesmo efeito com um custo menor, garantindo também aí a estabilidade do Sistema Único de Saúde. Como vimos, existem peritos nas mais diversas áreas e casos, até para aqueles que parecem não ter solução. Um trabalho investigativo, mas que pode surpreender no final. A perícia é fundamental. Então, no caso de obras de arte, é importantíssima a perícia, porque a perícia vai determinar, primeiro, a autenticidade da obra. Você tem que saber se a obra é falsa ou não. Segundo, o valor, se desejar um valor estimado para aquela obra, para saber quanto a pessoa pretendeu lavar. Nos casos que eu tive de obras de arte, nas perícias, eu determinei que não viesse qualquer valor. Aí eu tinha um motivo particular, que é um entendimento meu desenvolvido juridicamente, que é que obras de arte para mim não tem valor, é valor da humanidade, não tem valor econômico,
tem valor cultural e esses bens culturais, por terem valores culturais, têm que ter acesso público a partir da apreensão por parte do Estado. Sempre me chama muita atenção as ações com solicitação de medicamentos que não são fornecidos pelo SUS, e a parte vem solicitando. Eu tenho alguns casos que me lembro de crianças que têm doenças raras, e ela precisa de um determinado medicamento que não é fornecido pelo SUS. Um comprimido, uma injeção custa R$1.000 e ela precisa tomar várias por mês e tudo mais. Se aquela medicação não for dada, ela pode vir a falecer. Então, a perícia tem que ser coisa muito rápida. E isso, aqui em São Paulo, a gente tem a perícia muito rápida, a gente passa na hora, na mesma semana, a gente marca, o processo chega, em 24 horas a gente marca a perícia, ela é realizada em 48 horas, em 72 horas, coisa muito rápida, e os peritos são muito ágeis nessa análise, que eles sabem que são questões iminentes, tudo mais, e para a gente dar uma decisão, inclusive liminar, não é nenhuma sentença nesse momento, é uma decisão liminar. E para a gente tomar uma decisão tão rapidamente, a gente precisa sempre do perito do nosso lado, nos embasando cientificamente e tecnicamente.